Olá, boa noite. Nós somos alunas do segundo semestre de Biomedicina e nós vamos falar sobre a vacina tríplice bacteriana. Aqui são os tópicos de conteúdos que vamos falar na nossa apresentação. Bora lá? Do que se trata essa vacina? O termo tríplice se refere a 3 doenças: tétano, difteria e coqueluche. A vacina tríplice bacteriana é constituída por 2 toxoides e antígenos purificados da bactéria que causa coqueluche. A DPT foi criada na década de 30 e desde os anos 80 é usada em ampla escala para a imunização contra essas 3 doenças. Histórico da doença. Em 1888, descobre-se que o bacilo da difteria produzia uma toxina poderosa, responsável pelos sintomas da doença. Em 1891, Emil Behring injetava doses subletais dessa toxina, provocando o aparecimento de anatoxinas. Aplicando esse produto no caso agudo de difteria, deu-se início à soroterapia, que logo empregou também o tétano, junto com Tisaburo Kitasato. Depois, Gaston Ramon desenvolveu uma vacina antitetânica a partir do toxoide tetânico, onde Lois Sauer, Pierre Kendrick e Grace Edwin desenvolveram os primeiros imunizantes contra qualquer lute. Finalmente, em 1942, Kendrick descobriu que a sua vacina funcionava melhor na presença dos toxoides diftérico e tetânico, já que os 3 componentes agiam como adjuvantes entre si, e assim formou-se a tríplice bacteriana, a primeira vacina a imunizar contra mais de um organismo. Geografia da difteria. Essa doença ocorre com maior frequência em áreas precárias de condições socioeconômicas, onde tem uma grande aglomeração de pessoas e pouca cobertura vacinal. No gráfico abaixo, a gente pode ver o número de casos de difteria que se destacam em 2003, 2010 e 2015 na barrinha amarela, onde representa a região Nordeste, mas também vemos uma mudança assustadora no Sudeste no ano de 2003, onde o índice também se encontrou muito alto. Falando da coqueluche, a região Sudeste se destaca com maior percentual de casos, 40%. Depois disso, região Nordeste com 23,5% e Sul com 20%. Vemos no gráfico abaixo que de 2003 a 2010 a doença era geograficamente controlada. Em 2011, 2012 e 2013 houve uma subida de número de casos muito absurda. Em 2014, 2015 e 2016 a queda também é bem alta, diminuindo e quase normalizando dali para frente. Tétano acidental. Nos períodos de 2003 a 2018, tem-se o registro de 5.403 casos desse tétano acidental no país, com maior predominância na região Nordeste, com 36%, Sudeste, 22% e Sul, 19%. Histórico da vacina. A vacina tríplice bacteriana tradicional começou a ser administrada a partir dos anos de 1920 em países industrializados, principalmente para as classes mais ricas da população. Ela é constituída de antígenos protetores contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Os toxoides tetânico e diftérico possuem elevado poder imunogênico, principalmente quando associados a adjuvantes minerais, entre eles o hidróxido de alumínio. O desempenho imunogênico da vacina pertussis pode variar de acordo com a constituição vacinal. Existem 2 tipos de vacina tríplice, a vacina tríplice de células inteiras e a vacina tríplice acelular. Na rede pública está disponível a vacina de células inteiras, que é feita a partir de células inteiras da bactéria. Já na rede privada existe a versão que é acelular, ou seja, não é feita com as células inteiras, mas sim com as proteínas. Ela é uma vacina mais purificada, só contém o que realmente é necessário para proteger o ser humano, e por isso as chances de ocorrerem eventos adversos são menos frequentes e intensas. A vacina deve ser administrada com 2, 4 e 6 meses de idade, e com reforços aos 15 meses e 5 anos. Após os 7 anos, é utilizada a vacina de DTPA, tríplice bacteriana celular do tipo adulto. O tétano ocorre quando a bactéria penetra no organismo por meio de ferimentos e cortes, liberando toxinas. Causa enrijecimento muscular, que evolui para dificuldade para abrir a boca e engolir. A morte pode ocorrer em até 10% dos casos. O tétano desafiava o progresso da medicina, uma vez que a mais simples cirurgia carregava risco de contaminação, o que impunha outros custos à saúde. Isso tudo mudou com a descoberta do fisiologista e microbiologista alemão Emil von Berg, que a partir de 1890 obteve sucesso no desenvolvimento de uma antitoxina, capaz de neutralizar os efeitos das toxinas das bactérias causadoras do tétano.
Em 1897, o microbiologista francês Edmond Nocardi provou que a antitoxina poderia fornecer uma forma de imunização. Na década de 1920, a vacina contra tétano foi inventada e amplamente utilizada para a imunização de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Coqueluche. Também é conhecida como tosse comprida. Sua transmissão se dá de pessoa para pessoa, por meio de gotículas liberadas por tosses ou espirros de portadores da bactéria. Seus principais sintomas são excessos de tosse muito intensos, tornando difícil a alimentação e até a respiração. Pode evoluir para pneumonia, convulsões, lesão neurológica e até a morte. Difteria, causada por uma bactéria de transmissão pelo ar e de fácil contágio. A difteria foi uma das doenças epidêmicas de maior predominância da história. Entre seus sintomas estão febre, tosse, inflamação e o aparecimento de placas espessas e acinzentadas no fundo da garganta. O agravamento pode levar à morte por insuficiência respiratória ou problemas cardíacos. Nas crianças, a doença mostrava taxa de mortalidade elevada. Por isso, o cientista Emo von Berg ganhou o apelido de O Salvador de Crianças, ao desenvolver o seu soro, uma antitoxina, contra a difteria. A descoberta lhe garantiu o primeiro prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1901. A vacina tríplice bacteriana é usada desde os anos de 1980 em ampla escala para imunização contra as 3 doenças. A vacina da tríplice bacteriana apresenta bactéria inativada por agentes químicos ou físicos. Neste caso, são utilizadas informações genéticas ou componentes selvagens incapazes de causar doenças, mas capazes de induzir a produção específica de anticorpos. Esse tipo de vacina oferece à população uma maior garantia de segurança, pois não existe a possibilidade de proliferação acentuada do organismo infectado. Todavia, inclinam-se para serem menos duradouras e, por conta disso, passam a exigir a aplicação de mais de uma dose no esquema da imunização, bem como a replicação da mesma com o passar dos anos. Outro ponto importante de ressaltar são as reações colaterais que essa vacina pode causar. Entre os principais sintomas, a gente vai ter a febre alta, a dor, o inchaço e a vermelhidão local. Por conta disso, o Instituto Butantan apresentou uma variação amplamente usada nos dias atuais, onde existe uma menor quantidade de toxina. Ela é composta por antígenos bacterianos purificados, dispondo-se da pertussis acelular, ou seja, ela não é feita com células inteiras, mas sim com proteínas. Para a produção da vacina tríplice bacteriana, são fabricadas separadamente a vacina de células inteiras da Bordetella pertussis, agente causador da coqueluche, combinada com os toxoides tetânico e diftérico, resultantes da fermentação de bactérias específicas para a obtenção das toxinas e, posteriormente, detoxificação. A composição do toxoide tetânico com o diftérico dá origem à vacina dupla adulto e à vacina dupla infantil. A diferença entre as duas está na concentração do mesmo, onde a vacina dupla infantil contém a mesma concentração de toxoide diftérico e tetânico, presente na vacina tríplice bacteriana, enquanto a dupla adulto contém menor quantidade de toxoide diftérico. Ativação da resposta imune adaptativa. Há diferenças significativas no perfil da resposta associada à vacina de células inteiras em comparação às formulações acelulares. A DTP promove uma resposta de perfil TH1 similar à infecção natural, com detecção de IFNY, TNFA e IL2 após estímulo in vitro. Por outro lado, após vacinação com DTPA, detecta-se IFNY e ou IL5 e IL4, marcando o perfil TH2 ou misto, TH1 TH2, além da presença de células T CD4+, secretoras de IL17. O soro de indivíduos vacinados com a DTP mostrou presença de IFNY e TNFA em níveis significativos de IgG, ao passo que, na resposta à vacina acelular, citocinas do tipo TH2 como IL4 e IL5 são predominantes. Na vacina acelular é utilizado um sal de alumínio, que também é conhecido por promover proliferação de células TH2 e induzir células TH e produção de IgG. Além disso, sabe-se que a vacinação na infância com a vacina de células inteiras faz com que o sistema imune da criança seja primado para uma resposta TH1. Da mesma maneira, crianças vacinadas com a DTPA na série primária de imunização, se receberem a DTP como reforço ou complemento da série, irão produzir uma resposta de perfil misto TH1-TH2. Esse fenômeno é conhecido como pecado antígeno original, no qual, após reexposição a antígenos semelhantes a uma infecção prévia, os indivíduos respondem da mesma maneira da qual responderam no primeiro contato com o antígeno.
A tríplice bacteriana adulta. A tríplice bacteriana adulta deve ser administrada como reforço da forma infantil dessa vacina em dose única, a cada 10 anos. Por isso, é indicada uma dose aos 15 anos de idade e a partir daí a cada 10 anos, por toda a vida. Ela também é indicada para gestantes a partir da 20ª semana de gestação. Ela é contraindicada para pessoas que apresentam anafilaxia ou sintomas neurológicos causados por algum componente da vacina ou após a administração da dose anterior. Esquema de dose da tríplice bacteriana adulta. Pode ser usada para a dose de reforço prevista para os 4 e 5 anos de idade. Recomendada para o reforço na adolescência, recomendada também para o reforço em adultos e idosos. Para crianças com mais de 7 anos, adolescentes e adultos que não tomaram ou sem registro de 3 doses de vacina contendo toxoide tetânico anteriormente, recomenda-se uma dose de DTPA seguida de 2 ou 3 doses da DT. Gestantes que recebem a dose da DTPA a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação. Se não vacinados durante a gravidez, devem receber uma dose após o parto, o mais precocemente possível, de preferência ainda na maternidade. Para crianças com mais de 3 anos, adolescentes e adultos não vacinados com histórico vacinal desconhecido ou esquema básico contra tétano incompleto, uma dose da DTPA a qualquer momento, seguida de 1 a 2 doses da DT, dependendo de quantas faltam para completar o esquema de 3 doses contra o tétano. A vacina DTPA pode substituir a vacina DT. A tríplice bacteriana infantil. O esquema básico de vacinação é feito em 3 doses com intervalos de 60 dias entre cada um deles. O reforço é feito entre 6 e 12 meses após a terceira dose do esquema básico, preferencialmente no 15º mês de idade. É necessário o segundo reforço 18 meses após o primeiro reforço. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. O aumento do intervalo entre as doses não invalida feitas anteriormente e, portanto, não exige que se reinicie o esquema. Recomenda-se completar as 3 doses no primeiro ano de vida. Em casos de ferimento com alto risco de tétano, antes dos 7 anos de idade, e já decorridos mais de 5 anos da quarta dose, deve ser aplicada mais uma dose da vacina tríplice bacteriana. Ela é contraindicada para crianças com mais de 7 anos de idade, crianças que apresentam encefalopatia, nos 7 dias que se seguirem a aplicação de doses anteriores de vacinas contendo o componente pertussis e anafilaxia causada por qualquer componente da vacina. Esquema de dose da tríplice bacteriana infantil. Para a vacinação rotineira de crianças, aos 2, 4, 6 meses, entre 12 e 18 meses, preferir a vacina quíntupla, ou hexa, nas quais a DTPA é combinada com outras vacinas. Para a dose de reforço entre 4 e 5 anos de idade, a DTPA pode ser substituída pela DTPA adulta, ou pela DTPA adulta VIP. A aplicação é feita de forma intramuscular. Eficácia. A vacina tem boa eficácia, mas apresenta efeitos adversos mais frequentes e mais intensos. Ela é eficaz 100% para difteria e tétano, e 77% a 95% para coqueluche. A atuação imunogênica da vacina para coqueluche não é tão notória quanto a dos toxoides contra a difteria e o tétano, porém a eficácia da vacina tríplice bacteriana é bem estabelecida. A imunidade pela vacina dura em média de 7 a 10 anos, após a última dose. Adultos não imunizados podem se tornar fontes de infecção para crianças ainda não vacinadas. Os efeitos adversos da vacina vão desde efeitos comuns, como por exemplo a febre, que aparece nas primeiras horas, a vermelhidão, calor ou edema, que podem ser acompanhados de dor ou não na região onde foi aplicada a vacina, sonolência, falta de apetite e vômitos, que são pouco comuns e podem acontecer depois da primeira dose da vacina. E também existem os efeitos raros ou graves, como por exemplo a convulsão, que é caracterizada por uma alteração de nível de consciência junto com contrações musculares involuntárias, a encefalopatia, que é um distúrbio do sistema nervoso central grave e agudo, sem evidências de reação inflamatória, geralmente acontece nas primeiras 72 horas, o choque anafilático, que pode ocorrer nas primeiras 2 horas após a aplicação, e o episódio hipotônico hiporresponsível, que pode acontecer nas primeiras 48 horas. Necessidade de adjuvantes. É utilizado hidróxido de alumínio em todos os tipos de vacina tríplice bacteriana, que é acrescentado à vacina para aumentar a resposta imunológica e garantir a eficiência. A única reação associada à utilização do hidróxido de alumínio nas vacinas são reações inflamatórias no local da aplicação. Por isso é necessário fazer movimentos giratórios e suaves com o frasco, sem deixar fazer a espuma antes da aplicação para que a vacina fique homogênea e provoque menos reações locais. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação da tríplice bacteriana. Esperamos que vocês tenham gostado e que as informações tenham ajudado. É isso, boa noite e um beijo em nome do grupo.